Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre os votos essenciais à vida consagrada e os bens que neles há. Esse é um vídeo difícil de fazer, né? A perfeição da vida religiosa consiste na guarda dos votos religiosos, mas falar desse tema dentro da vida eremítica é um pouco difícil, porque o eremita, por exemplo, ele não é bem um religioso, né? Ele é um religioso num sentido de tradição, né? Mas ele não é um religioso no sentido jurídico, vamos dizer assim, né? Ele faz os votos publicamente, né? O eremita diocesano faz os votos publicamente. Mas, ao mesmo tempo, os votos do eremita ele não tem, assim, um peso jurídico, né? Então, é um pouco difícil explicar, eu também não sou canonista, né? Mas o eremita ele é um consagrado, né? Mas ele é um consagrado que provém de um movimento único, ele não está inserido num instituto. Então, ele também não tem os mesmos direitos de quem está num instituto de vida consagrada, sabe? É um pouco difícil de explicar. E cada eremita, como eu já falei diversas vezes, tem a sua própria regra, né? Então, a pluralidade da vida eremítica é muito grande. Cada eremita é praticamente um mundo diferente, né? Então, uns eremitas seguem uma vida, uma regra oriental, né? Outros ocidental. Uns eremitas têm vida mais contemplativa, outros mais missionária. Uns usam hábito, outros não. Por quê? Porque cada eremita tem uma regra diferente. Então é muito difícil a gente aplicar uma regra universal para todos, né? Que é diferente de institutos de vida consagrada, que é mais fácil de você botar numa forma e fica muito mais fácil falar dos votos para elas, porque elas já vêm de institutos que já estão organizados, às vezes desde de muitos séculos, né? Então é muito mais fácil de fazer isso funcionar na vida cenobítica ou até na vida ativa do que numa vida eremítica, que tudo começa do zero e termina, né? A vida eremística de cada eremita termina com a morte de cada eremita, não tem continuidade. Então, por isso que é mais difícil, né, falar de certas questões, né? E no meu caso mesmo, eu fui uma que optei em fazer vínculos sagrados, tá? Ao invés de votos tradicionais. Votos tradicionais fica melhor para quem está no instituto organizado, que já está funcionando há muitos séculos, que já tem renda sólida, que já funciona, que você já entra e aquilo ali já está funcionando. É muito diferente de você fundar do zero e fazer a coisa funcionar, né? Mas esse é o meu modo de vista. Outro eremita já tem outro ponto de vista, né? Por isso que é um vídeo que eu não gostaria de fazer, né? Mas que eu estou fazendo e vou tentar transmitir o conteúdo e as tradições, adaptando o máximo possível para a nossa realidade da vida eremítica, né? Há alguns conteúdos em português, não sei, né? Mas em espanhol tem retiro de um frade dominicano, Frei Nelson, se não me engano, que tem um retiro completo dos votos e da vida consagrada para as pessoas, que vocês podem procurar no YouTube, não vão ter dificuldade de encontrar, que é mais aplicado para quem está em instituto, né, para monjas, né? Mas para a vida eremítica vai ser assim, um conteúdo um pouco mais resumido. Enfim, o eremitismo é um movimento próprio, né? Então, o eremita não é monge, o eremita não é bem um religioso, né? O eremita é eremita, né? E também não é leigo. Então, isso dificulta um pouco falar dessas questões, né? E os que são autônomos vão fazer os votos privados, né? Então,
não vai ter nenhum peso, vamos dizer, canônico, né? Mas Deus não faz distinção de pessoas, então Deus acolhe votos privados da mesma forma como se fossem públicos. Aliás, em alguns casos, como vejo até em algumas santas leigas de votos consagrados, Deus tem até grande zelo e ciúme com algumas santas. Eu estava até lendo a vida de uma santa que eu faço parte de uma comunidade de missa em inglês, né? E eles estão estudando a vida de uma serva de Deus, Luísa Picarreta, né? Não conhecia. É uma serva de Deus italiana e mística e tem ali fenômenos e coisas assim. E Deus tem um zelo enorme com ela. E ela é uma leiga consagrada acho que ela é terceira dominicana. E precisa ver assim a intimidade grande que ela tinha com Deus, né? E ela tinha votos assim, não eram votos de uma religiosa, né? Ela era enferma e passou grande parte da sua vida em leito, né? Mas enfim, né, os votos privados Deus valoriza tanto quanto, né, se a alma tem essa sinceridade de perseverar, né, e seguir, mas ela só não tem nenhum peso jurídico, né? Mas enfim, começando o conteúdo, São Tomás de Aquino diz, né, o religioso está em estado de perfeição, né, ou seja, ele professa caminhar na perfeição, né? Santo Eusébio diz, né, grande coisa é entrar na vida religiosa. Mas São Tomás de Aquino conclui, né, se o religioso não pretende alcançar a perfeição, né, ou não tem esse interesse, ele é um religioso fingido. Ou seja, de nada adianta a pessoa tomar a grande ação de seguir a Jesus Cristo, né, numa vida religiosa, eremítica, mas ele não busca a perfeição daquela vida, né? Então é necessário buscar a perfeição também nessa vida. E os votos são um meio para alcançar a perfeição, né? Então, o que são os conselhos evangélicos, né? Os conselhos evangélicos, como já diz o próprio nome, é o que nos recomenda Cristo para alcançar a maior perfeição, né? E os conselhos evangélicos, né, os votos, o que faz com que façamos os votos, né? Os votos faz com que a gente imite mais perfeitamente a Jesus Cristo, né? Imite mais perfeitamente Jesus Cristo. Jesus Cristo, virgem, pobre e obediente, né? Virgem, né? Cristo não se casou, nunca teve nenhuma mulher, nunca não teve contato carnal com nenhuma mulher. Virgem, né? Pobre, né? Não tinha bens, e obediente, né? Obediente ao Pai, ao projeto do Pai, obediente a Deus Pai, né? Essa questão, né, da pobreza de Cristo, é claro, também nós temos que refletir de outra forma, né? Porque hoje a pobreza, ela tomou uma espiritualidade muito social. A questão, o objetivo raiz da pobreza de Cristo, né, era mais, há 2000 anos atrás, né, haviam outras prioridades, né? Qual era a prioridade há 2000 anos atrás? 2000 anos atrás, provar que Jesus Cristo é, por A mais B, o prometido Messias. Essa era a prioridade. E não que, Cristo pobrezinho, coitadinho, meu Deus do céu. Não. O objetivo raiz de Deus com a pobreza de Cristo era evidenciar a sobrenaturalidade dos fatos. Então, se Cristo fosse milionário, né, os inimigos, né, da fé iam falar, bom, não há nada de extraordinário nele. Esse conhecimento ele adquiriu, porque ele é muito rico, teve acesso às melhores educações, a magos, a astrônomos, a viagens, e por isso ele adquiriu um grande conhecimento,
né? Não tem nada extraordinário nele. E essas curas é porque ele tem acesso a remédios sofisticados, ele aplicou aos doentes e por isso que tem esses milagres. Enfim. Agora, ele sendo pobre, não há o que dizer. Desarma já esse tipo de argumento. Então, aqueles que vão investigar a vida de Cristo, vendo que ele vivia numa região de deserto, né? E como dizem os seus próprios conterrâneos, ele sempre esteve ali entre eles. Ele não era um andarilho que viajava, que conhecia outras culturas. Ele sempre esteve ali. Então, isso indica que há fortes sinais de grande sobrenaturalidade na vida de Cristo. Então, a pobreza de Cristo era mais a favor dele do que contra ele. Só pode vir de Deus tamanho conhecimento, né? Porque Cristo, ele não era só inteligentinho, né? Assim, ele era um fenômeno, né? Era uma sabedoria que ninguém jamais tinha visto. Então, de onde vinha esse conhecimento se ele não tinha acesso financeiro, se ele não tinha dinheiro, né? Só poderia vir de maneira sobrenatural. Então, a questão da pobreza era mais essa, né? Vou deixar bem claro. Evidenciar a sobrenaturalidade das obras de Deus e assim fica muito mais claro que ele é o Filho de Deus, né? Não lutas sociais, classes sociais e essas coisas. Né? Depois a gente foi adentrando numa era cristã, né? E nós nos acostumamos, né? Nós já fomos criados com essa ideia de que Cristo é o Messias. Então foram entrando outras espiritualidades a respeito da pobreza, que é uma espiritualidade de imitação de Cristo, né? Que hoje até já caiu um pouco. Hoje já é mais o segmento de Cristo, né? Mas o objetivo raiz de Deus era esse, tá? Não tanto essa coisa que nós estamos tendo hoje, tá? Para deixar bem claro, tá? Mas a questão do voto de pobreza era mais essa questão de imitação de Cristo, que hoje não se tem mais tanto assim, tá? Claro que também não vai fazer voto de riqueza, né? Mas todos nós somos convidados a uma vida frugal, sóbria, de inteligência financeira, de economia doméstica, economia nos recursos, etc. Né? Mas o objetivo era mais de imitação de Cristo. Voltando para o nosso objetivo, que é falar dos votos, né? Então, os votos, hoje, eles têm outras dimensões, né? A castidade, pobreza, obediência, tem outras dimensões. Porque o que acontecia? Se via que era muito fácil atingir a perfeição dos votos, né? Então, por exemplo, a castidade, a pessoa não casar, né? Ela vivia em perfeita continência, então essa irmã já tinha a perfeição dos votos. Da mesma forma, a pobreza, a irmã não tinha nada na cela, não desejava nada material, ela já tinha a perfeição da pobreza. E a obediência, faz tudo que o superior quer e pronto, que você já tinha a perfeição da obediência. Então, era muito assim, e as pessoas viam que os defeitos apareciam de outras formas. Então, começaram a ver que haviam reflexos que estavam relacionados aos votos, né? E que os votos se expandiam e em outras formas, né? Então, por exemplo, a castidade não era só relacionada à questão de sexualidade, mas era relacionada à questão de todos os afetos que a pessoa pode ter. Então, por exemplo, a pessoa, não casei, ótimo, então eu já tenho a perfeição do voto. Mas o que acontecia? Essa irmã tinha várias amizades particulares. Era cheia de queridinhas e não queridinhas no convento. Essa aqui eu gosto, essa aqui eu não gosto. Então, isso era um tipo de afeto que está envolvido com o voto da castidade, né? Então, a castidade está relacionada aos seus afetos, às suas amizades, às suas predileções, aos seus preconceitos. Então, a verdadeira perfeição da castidade está na perfeição de todos os seus afetos.
não só a questão sexual. Então não bastava só você vencer a questão sexual, né? Você tinha que vencer todos os seus afetos. Vencendo todos os seus afetos é que você tem a questão da castidade resolvida, né? Então não bastava só você ter a integridade física, mas você não tinha integridade nos seus relacionamentos, nos outros relacionamentos de amizade, né? Então você não era perfeita na castidade. Da mesma forma, a pobreza, né? Não tenho nada na cela, não quero nada material, eu sou muito pobrezinho, odeio tudo que é luxo, isso e aquilo. Tá, então você tem a perfeição da pobreza. Antigamente se pensava assim, mas hoje se vê que a pobreza também é você colocar os seus dons a serviço da comunidade, né? Então, por exemplo, se você tem o dom de servir, né, você vai lá e serve, né? Você deixa tudo bonito, você tem o dom de deixar tudo decorado, você vai lá e decora. Mas o que acontecia? Acontecia que quando se precisava daquela irmã, aquela irmã nunca tinha tempo. Ela nunca estava disponível. Ou ela só estava disponível quando era para os interesses dela. Então, isso é uma outra forma de atingir a perfeição da pobreza. A pobreza não é só material. A pobreza também é a sua disponibilidade. Tanto que em alguns materiais de congregação religiosa, né, já substituíram a palavra pobre por disponível. Eu estou disponível. Irmã, estão precisando de uma irmã lá na Índia. Você quer ir? Não. Né? Para lá não vou. Então, assim, a pessoa nunca está disponível, né? Ela só tem tempo para os interesses dela. Então, isso reflete na pobreza, né? A pobreza, porque ela é muito pobre de recursos materiais, mas muito rica de tempo para si, né? E quando a comunidade precisa dela para alguma coisa, ela nunca está disponível. Então, ela, não, na verdade, não é pobre, né? Então, essa é uma outra forma que reflete, né? A questão também da pobreza, a questão de inteligência financeira, né? Então, a pessoa ela quer comprar muitas coisas baratinhas porque ela quer ser muito pobrezinha, né? E às vezes compensa mais você comprar uma coisa boa ou intermediária, entendeu? Que vai durar mais tempo do que você comprar infinitas coisas baratinhas. Às vezes é melhor você ter um iPhone logo de uma vez do que você comprar o celular mais baratinho, que vai ficar mais no conserto do que na sua mão, né? Ou pelo menos você compra um celular intermediário, mas que é bom, que vai ficar mais tempo na sua mão do que no conserto. Eu mesma fiz essa experiência. Comprei um que era de uma marca secundária, o que acontecia? Não funcionava. Pronto, comprei um iPhone, nunca mais deu problema. Não deveria ficar promovendo a marca porque eles não estão me pagando nada, né? Mas é só um exemplo, né, de inteligência financeira. O barato às vezes sai caro, aliás, muitas vezes sai caro, né? Da mesma forma, comprar tecidos que rasgam com facilidade, e rasga. Às vezes é melhor comprar um tecido bom que não vai rasgar mais. Então, a inteligência financeira também, isso é uma coisa que comunidades novas, eu estou vendo a questão de que eu sou pobrezinho, eu estou endividado, né? Fazer da dívida uma virtude de pobreza, tá? Jesus não deixou dívidas, era pobre, mas não deixou dívidas. Não vê os discípulos preocupados, vamos fazer uma vaquinha aqui que Jesus deixou aqui um pepino aqui pra gente resolver, tal, né? Cada um dá tanto. Tô vendo aqui no Facebook comunidades aí de espiritualidade, de pobreza, com dívidas importantíssimas, querendo que os outros paguem a conta. Entendeu? Então, dívida não é espiritualidade. É necessário se organizar melhor economicamente e não deixar para os outros resolverem isso, tá? E ainda mais publicamente colocar isso e fazer disso uma virtude. Não é virtude, tá? Então, todos nós somos convidados a uma vida frugal, tá?
O espírito de pobreza, cada regra tem um espírito de pobreza, de frugalidade. Não tem como, não tem medida. Cada regra define o que é prioridade ou não. Não tem como eu julgar esse tipo de coisa, né? Mas em geral, os religiosos não têm assim. Alguns têm mais frugalidade, outros menos, mas de um modo geral, durante o ano, né, os religiosos têm uma vida praticamente frugal, né? Não tem com o que gastar, gastar com o quê? Não tem muito, né? Então, de um modo geral, a vida de um religioso é frugal. Daí, para ser sincera, quem entende de dinheiro de verdade tem uma vida frugal. Tá? Pode reparar em consultores financeiros, investidores, empresários. Nem todo empresário entende de dinheiro, tá? Mas alguns. Essas pessoas, de um modo geral, você pode ver em Luiz Barsi Filho, Warren Buffett, Thiago Nigro, alguns consultores financeiros, eles podem até ter um certo conforto, se permitir um lazer de vez em quando, mas de um modo geral, o ciclo da vida delas é frugal. Há uma certa economia, há um método e uma estratégia de você desenvolver ativos, não ficar com muita gastação de dinheiro que você não sabe para onde está indo, entendeu? Então, frugalidade, né? Ter uma vida frugal, simples, né? Tudo isso faz parte da pobreza, tá? Principalmente os eremitas não vão ter ali grandes assessores, né? Então é sempre bom anotar o que gasta, ver para onde está indo tudo, né? Essas coisas assim faz parte da pobreza. O voto de obediência para nós eremitas é um pouquinho mais vago, né? Porque nós obedecemos a nossa regra, nós não temos superiores imediatos que estão aqui no nosso dia a dia. O nosso superior é Deus. Então, nós obedecemos as moções do Espírito Santo, de um modo geral. E a nossa regra, né? A regra está dizendo que isso aqui não é interessante, então a gente obedece a regra, né? Mas não há um superior, como nos mosteiros, nos conventos, que está aqui interferindo no nosso dia a dia, né? Mas a questão da docilidade, né? Ao que os superiores sugerem para a gente, né? A humildade, né? A mortificação, né? A questão da obediência também é manter a ordem, né? Um eremita, por exemplo, ele pode querer rezar o dia inteiro, o tempo inteiro, né? Ele pode, né? Se ele não tem um espírito de obedecer a regra, de obedecer horários, de obedecer, né, um sistema ali que vai fazer o seu eremitério funcionar, né? Não há ordem. Hoje eu vou só rezar. Eu poder fazer, ele pode, né? Mas não há ordem, né? Da mesma forma no convento, se todo mundo quiser costurar, ninguém vai querer ir para a sacristia, ninguém vai querer fazer limpeza, ninguém vai querer costurar, porque todo mundo... Então não há ordem, né? A questão da obediência é estabelecer a ordem na igreja, entendeu? Todo mundo quer ser pároco lá da catedral, mas ninguém quer ir para as outras igrejas, né? Não tem ordem, né? Então a obediência foi feita para a ordem e harmonia da igreja, né? Então esses 3 votos têm essa excelência. A questão também do voto de pobreza, né? Ter sabedoria, né? E não prejudicar, né? O seu trabalho e a sua saúde, tá? Isso também é importante, tá? Você ter equipamentos bons, né? Se você pinta, por exemplo, ter pincéis bons, ter equipamentos bons, tá? E não precisa ser o top de linha, né? Mas pelo menos do intermediário para cima. Porque se você tem equipamentos muito ruins, vai mais te prejudicar no seu trabalho, tá? Do que te ajudar, tá? Então é interessante ter do intermediário para cima, tá? Mas se é para trabalho, para sua renda, procurar ter equipamentos bons, tá? Um bom alicate para se fazer um terço, né? Uma coisinha assim, né? Se puder ser o melhor, né? Seria interessante, né? Mas se você não puder ter o melhor, tenha que seja entre os melhores materiais, tá?
Cuidado para não prejudicar a saúde. Por exemplo, os olhos são instrumentos de trabalho, né? Então, se você tem problema nas vistas, procurar com regularidade um médico, ter bons óculos, né? Isso faz diferença no trabalho. Se as vistas não estão boas, né? É sempre bom você dar uma olhadinha, ver como é que tá, essas coisas todas. Isso faz parte do espírito de pobreza. Por quê? E também você cuidar da saúde é um ato de pobreza. Porque a doença custa caro. Hoje em dia, passou mal, qualquer coisinha, ponto, R$200 de remédio. Entendeu? Nada é R$5, R$2, entendeu? E as coisas não vão custar mais barato para você porque você é religioso, né? Infelizmente. Então, cuidar da saúde é um excelente meio de economia. Fazer uma caminhada, evitar o sedentarismo, se alimentar bem, ter uma reeducação alimentar, entendeu? São coisas que eu não estou falando de coisas que eu não vivo, eu mesma estou procurando, né, fazer isso também, entendeu? Praticar exercícios, né? Todas essas coisas ajudam, porque uma doença depois ela vai custar 3 vezes mais caro. Até coisas que a gente pensa que é banal, como você usar um filtro solar, por exemplo. Eu mesma convivi com uma irmã que ela não cuidava da pele porque ela achava que aquilo era uma vaidade. Nunca cuidou da pele, né? Quando chegou ali nos seus 70 anos, ela teve um câncer de pele. Ela teve que fazer tratamentos assim caríssimos para cuidar da pele. Que seria só uma questão de passar um filtro solar, uma coisinha assim. Então, saiu 7 vezes mais caro tudo que ela não cuidou, né? Então, às vezes são coisas simples, cuidados simples, né? Uma questão de pobreza, né? É mais pobreza você passar fio dental todos os dias nos dentes do que você ir no dentista e gastar aquela fortuna, entendeu? Então, o cuidado com a saúde é uma caridade ao voto de pobreza, né? Bom, um outro ponto. Por que a necessidade de emitir um voto, né? Não bastaria a pessoa de livre vontade observar esses conselhos sem fazer uma promessa? Então, por exemplo, tudo bem, eu quero viver isso. Não preciso prometer nada a Deus, né? Ele confia em mim, eu confio nele, acabou. Eu vou viver isso a partir de hoje. Não há necessidade de eu publicamente me expor e prometer isso, né? Então, São Tomás de Aquino responde isso, né? O estado de perfeição requer uma obrigação perpétua, né? E é para isso que se emite um voto, né? Porque às vezes você não prometeu para ninguém, né? Então ninguém está te impedindo também. Não cansei, já que eu não devo nada a ninguém, né? Então também não vou falar. Se eu cansar também eu deixo, né? E essa é a diferença de um consagrado para um leigo, né? O leigo não prometi nada para ninguém, entendeu? O religioso não, ele tomou uma decisão, entendeu? Solene, pública, de que vai viver aquilo. E isso causa até mesmo uma repercussão interior no religioso, de que não, eu prometi publicamente diante de todos de que vou viver aquilo. Então, isso causa um impacto muito maior. Enquanto que o leigo, entendeu? Mesmo que seja interiormente, causa um impacto muito menor. A não ser que ele tenha um grande amor a Deus, né? É a questão do leigo também, né? O leigo vive uma vida secular, né? Está totalmente no mundo, na casa dos pais. Ele não deixou tudo, né? O religioso deixa tudo. Por isso que se quer ser perfeito, vai e deixa tudo, né? Então, o religioso, ele não está mais na casa dos pais, ele deixou tudo, né? O Frei Patrício, ele até brincava, Frei Patrício Chiadini, né? Às vezes a irmã se deixou tudo, às vezes ela só deixou um cachorrinho vira-lata, né? Que às vezes são irmãs que vieram de família muito pobre, né? Então, às vezes esse tudo não foi nem tudo assim, né? Porque tá falando com um vocacionado muito rico, né? Mas eu falava de brincadeira, né? Mas o deixar tudo também é deixar os seus laços, né? Os pais, né? Esse é o tudo que mais, como diz Santa Teresa, me doeu muito deixar o pai, ela era muito apegada ao pai, né? O tudo, às vezes foi muito mais o pai, que ela era tão apegada, né? Do que
é uma casa confortável, né? E coisas do tipo. Às vezes deixar os pais dói muito mais, né? A convivência com os pais dói muito mais que deixar, às vezes, uma riqueza material. Bom, a questão também dos leigos, né? É que o leigo, ele está, de uma certa forma, disponível a um relacionamento, né? Ou seja, ele não prometeu castidade, né? Então, é uma diferença. O religioso, ele já tomou estado, tá? Ele já renunciou, o matrimônio não é uma opção para ele, né? O leigo, ele pode ser muito piedoso, muito servil na igreja, né? Ele pode estar muito abnegado, por exemplo, se ele é solteiro, eu estou esperando em Deus, né? Se aparecer alguma coisa para mim só nos 50 anos, não tem problema, eu estou em paz e tudo bem, entendeu? Mas ele ainda tem ali, ele está aberto a algum relacionamento se aparecer, né? O religioso não, se ele tem 17, 18, ele já tomou a decisão. Não quero um relacionamento, uma esposa é Cristo. Ele já tomou a decisão. Essa é a diferença. O religioso, ele não é um solteirão que está à espera de alguma aventura, de alguma coisa, né? Ele já tomou estado, ele já fez a sua escolha. Um bem que os votos traz consigo é que tudo com os votos, tudo que é feito com os votos é mais louvável e mais meritório. Tradições antigas dizem que quando o religioso emite os votos, todos os seus pecados são perdoados, todas as suas culpas são perdoadas e se começa uma nova vida. Tradições carmelitanas dizem que quando uma irmã emite os votos, todos os seus pedidos são realizados, né? Hoje essas tradições não são mais passadas, tá? Não sei se é porque há menos fé, sabe? Mas assim, eu anotei isso de livros antigos que eu li, né? Mas é uma maneira de dizer que quando você, inclusive, faz os votos, principalmente os votos públicos, são anulados todos os seus votos antigos. É tanto que se você quer conservar algum voto privado, você deve fazer de novo com o diretor espiritual depois que você faz os votos, né? Você faz os votos públicos. Quando eu fiz os votos no Carmelo, eu tinha um voto privado. Então, quando eu fiz os votos, eu tinha falado com a madre, ela tinha perguntado se eu tinha feito algum voto privado. E na época eu tinha um voto que era o de São Luís Maria de Montfort. Ela tinha falado, quando você faz os votos, todos os votos privados que você faz são anulados. Então, você começa uma nova vida de novo, né? Então, esse voto tinha sido, ele cai, né? Então, se você quer conservar algum voto, você tem que fazer de novo um voto privado com o diretor. Eu não fiz esse, mas eu fiz um outro voto privado que eu tinha 2, né? Então, eu renovei de novo com o meu diretor um outro voto privado. Santa Narcisa, ela era leiga consagrada, ela tinha 8 votos privados, né? Era leiga consagrada. Não sei se de ordem terceira ou se ela tinha só votos com o diretor, né? Mas ela tinha voto de virgindade, porque voto de virgindade e castidade são diferentes, né? A virgindade, ela promete total continência física, né? E a castidade entra também a questão de amizade, relacionamento, qualquer tipo de coisa, né? Você pertence a Deus por inteiro, né? Mas essa santa tinha castidade, virgindade, clausura, penitência, martírio, deixa eu ver agora, vítima, agora eu não estou lembrando, e pobreza e obediência. Acho que eu lembrei os 8 votos que ela tinha, né? Ela tinha 8 votos privados, né? Era uma alma de grande perfeição. Eu tinha muitos favores místicos, né? Muito penitente também. Mas enfim, nessa questão dos votos, quando você professa publicamente, né? Então você deve, se você tem algum voto privado,
deve fazer. A Madre Carminha de Tremembé, ela tinha voto de humildade, né? Serva de Deus, Madre Carminha tinha voto de humildade, né? Privado. Enfim, você também deve, se você quer fazer votos, algum voto de devoção, né, com o diretor espiritual, é uma forma de você afervorar, faz privadamente com o seu diretor espiritual, né? Deixa eu ver. Enfim, o religioso, ele se transforma naquilo que ele professa. Isso também é uma coisa interessante, né? As pessoas acham que a gente vive assim numa contínua, como se a gente estivesse assim, continuamente contido, como se a gente vivesse numa contínua tensão, né? Mas na verdade a gente se acostuma à nova forma de vida, a gente se transforma nisso. Tantos anos e anos e anos e anos e anos que você está fazendo a mesma coisa, você se acostuma a essa nova forma de vida. Você se acostuma à obediência, você se acostuma à castidade, você se acostuma à pobreza, se torna uma nova forma de vida, né? A gente não fica pensando, se eu tivesse uma mansão e uma Ferrari, né? A irmã, ela não vai pensar nisso, ela vai pensar, se eu tivesse um véuzinho melhor, no máximo é isso, né? As tentações ou as ambições dela são transformadas de outras formas, né? Mais dentro da realidade dela. Entendeu? Se a Madre me desse um pouquinho mais de atenção, né? Uma coisa assim. Ela não vai ficar pensando em príncipe encantado, coisa assim. Os afetos dela são transformados de outra forma. Toda a ocupação do religioso é amar e servir a Deus. E a função dos votos é deixar o religioso livre para dedicar-se por inteiro a Deus. O voto de castidade é o que define o estado de consagração. Então, é claro, né, pobres e obedientes muitos podem ser, né, mas você não casou, né, você não está em estado de vida consagrada. Né, então, é o voto de castidade que é o maior sinal, né, da vida consagrada, da sua consagração. Né? Porque se você não tem filhos, se não tem esposo, né, você tem toda a sua ocupação para agradar a Deus. Você está livre totalmente para agradar a Deus. Felizes e bem-aventurados os que vivem na casa de Deus e tratam e conversam muito com Ele. Incauto é o religioso que pensa que já fez muito por Deus e entrar na vida religiosa. Não fomos nós que escolhemos a Deus, e sim Ele que nos escolheu. Nem todo mundo entende isso, não. Tá? As pessoas acham que não, que a gente que está teimando em perseverar. Claro, a perseverança vem da nossa escolha, né? Mas Deus é que nos escolheu. Né? Mas nem todos entendem isso. As pessoas acham que é a gente que fez essa escolha e porque quis. As pessoas acham que é uma escolha totalmente arbitrária, que não há uma reciprocidade. Elas acham que não há reciprocidade. Elas acham que a gente que quis e pronto. Entendeu? São Bernardo elogia a vida religiosa, em breves palavras. Né? O religioso vive com mais pureza, cai raramente. Quando cai, levanta-se logo. Os observantes têm mais luzes e visitas do céu. O religioso morre com mais confiança de sua salvação, a menos que se purgar no purgatório, e há um maior prêmio no céu. Assemelha-se aos anjos do céu, porque não apenas professa toda a santidade. Ainda que viveis na terra, toda a sua conversação é no céu, e sois semelhantes aos espíritos bem-aventurados. Então, realmente, né, excelente é a vida dos céus, né? A vida religiosa. Mas a quem muito foi cobrado, a quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Se não formos fiéis também, né, o castigo será maior. Por isso que devemos não só estar na vida religiosa, né, mas também devemos ser fiéis, né? Ser fiéis a tudo que Deus nos deu,
fiéis e agradecidos, né? E buscar a face de Deus constantemente, né? O vídeo está ficando grande, né? Eu achei que ia ser curto o vídeo. Eu ia ainda falar vou ver se vai dar tempo. Falar um pouquinho da renovação dos votos. A renovação dos votos deve ser anual. Esse é o costume, tá? Anual. Apesar de que a religiosa pode fazer também mensal, tá? Mas o ideal é anual. Anual é o suficiente, tá? Eu peguei do livro A Verdadeira Esposa de Jesus Cristo, de Santo Afonso de Ligório. Tá? Um livro mais para monjas e religiosas, tá? Esse livro é 100 anos posterior a Alonso Rodrigues, tá? Que nós estamos estudando. Excelente livro também. Então, uma vez ao ano, fazer exercícios espirituais. Em geral, são 8 dias de exercícios espirituais. Alguns conventos fazem 30 dias, tá? Geralmente, conventos missionários de vida ativa fazem 30 dias, porque é mais exaustivo o apostolado. Mas conventos contemplativos são apenas 8 dias. Acaba sendo 10 dias, porque começa na metade de um dia, termina na metade do outro, mas são 8 dias inteiros, né? Então, aqui tem um resumo, né, das virtudes que uma religiosa deve exercer para santificar. Claro, os homens religiosos e religiosas, né? Eu ia ler mais apontamentos, né, mas como já está muito adiantado, aproximar-se da Santa Mesa do altar com a maior frequência permitida pelo diretor. Hoje pode ser diariamente, né? É que antigamente não tinha comunhão diária, né? Então, aproximar-se, visitar a Deus com frequência, né? Visitar o Santíssimo Sacramento, ao menos uma vez ao dia, tá? Nessas visitas, fazer atos de fé, agradecimento, caridade e contrição. Pedir-lhe com fervor a perseverança e o amor. Quando sobrevierem inquietações, perdas e afrontas, ou outras coisas molestas, recorrer ao Santíssimo Sacramento, ao menos quando você chegar e visitar. Então, quando você tiver alguma dificuldade, você já se coloca diante do Santíssimo Sacramento e recomenda e pede socorro em todas as suas necessidades. Cada manhã, ao levantar, oferecer-se a Deus com a resolução de sofrer em paz todas as contrariedades que ocorrerem. E quando elas vierem, dizer sempre: Senhor, faça-se a vossa vontade. Desejar o paraíso e por isso desejar a morte. Para ficar livre do perigo de perder a Deus e para ir amá-lo no céu com todas as forças e durante a eternidade. Então, estamos sempre atentos à memória da eternidade. Sempre atentos. Trabalhar para Deus sem reserva. Amar a solidão, amar o silêncio, para estar com Deus só e entreter-se com Ele. Por isso é necessário amar o coro e amar a cela. Fugir do locutório, fugir da portaria e fugir dos jardins. Amar o coro significa o coro significa onde se reza o ofício, amar a capela. E amar a cela, né, que é onde você está sozinho, né? No eremitério, né, não tem muita transcendência, né? Mas procurar estar mais perto de Jesus, né? As dependências onde você está mais solitário, mais perto de Deus. Praticar todas as mortificações exteriores que a obediência permitir. Aplicar-se sobretudo às mortificações interiores, tais como reprimir a curiosidade, não responder injúrias e nada fazer jamais por sua própria satisfação. Cumprir todos os exercícios de piedade como se fosse a última vez de sua vida e para esse fim pensar muitas vezes na morte, durante a meditação, quando se deitar e se lembrar que um dia deverá morrer. Antigamente se tinha muito essa questão da lembrança da morte. Isso era muito, muito forte. Agora também que estamos no mês das almas é interessante. Talvez por essa questão de como vou para o céu,
vou fazer isso com mais perfeição possível. Tá? Isso era muito forte antigamente, né? Não se lamentar nas doenças, do pouco cuidado dos médicos ou das irmãs, e ocultar suas dores quando for possível. Evitar dar trabalho, né, nas suas enfermidades. Tem muitos apontamentos, mas acho que eu vou, como já está muito longo o vídeo, eu vou deixar vocês com esses apenas. Eu acho que eu tenho esse livro em PDF, mas ele não está numa configuração muito boa, ele é a Xerox. Então é um livro que talvez teria que ser lido. Eu tenho ele impresso, porque esse livro aqui eu peguei do convento, na época que a minha madre estava viva ainda. E elas me emprestaram e eu fiz um livrinho mesmo, direitinho. Porque realmente é um livro excelente que vale a pena a gente ter na biblioteca. E quando eu encontrei esse livro em PDF, eu vi que ele é uma Xerox. Então ele é um pouquinho ruim de ler. Mas para aqueles que estiverem interessados, eu posso de repente colocar na biblioteca do site. E assim vocês tiram proveito. É um livro para religiosos, mas que os irmãos também podem tirar muito proveito dele. Acho que eu já falei um pouquinho demais. O próximo vídeo vai ser sobre a observância das regras, tá? Também é muito importante esse tema. A gente já está terminando, Alonso Rodrigues. O próximo vídeo, acredito que vamos falar até de alguns tratados extra, né, que nem estávamos planejando, né? Talvez falar sobre a caridade fraterna, apesar de que o eremita está mais isolado, mas pode ser um tema interessante também para a gente tratar, de repente com vizinhos, benfeitores, a caridade também no sentido virtual, né? Pode ser que seja de proveito também, mas o próximo vídeo então fica a observância das regras, tá bom, meus queridos? Fiquem com Deus, espero que tenham gostado. É um pouco difícil aplicar esse tema para eremitas, né? Claro que vai surgir divergências e é natural que surjam, né? É natural que surjam, mas tentei ser o mais geral possível, né, nesse tema. Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.